Bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando mais um programa, Uma Nova Dimensão. Uma nova dimensão é uma chuva de bênçãos no teu lar. E quando nós iniciamos, é com o desejo de levar o melhor de Deus para a tua casa. Hoje, eu quero dizer a você que nós teremos sim louvores espetaculares. Teremos testemunhos, uma palavra de fé, um programa bem diversificado e movimentado, e você não pode perder essa oportunidade. Todos os dias, essa linda equipe trabalha para levar o melhor de Deus para você. Fique aí aonde você está, tire esse tempinho, porque uma nova dimensão, além de levar hinos e louvores, além de levar para você testemunhos de fé, ainda tem uma palavra de Deus poderosa que vai mover o teu coração. E aí teremos uma oração, não é? Não podemos deixar de orar por você no final dessa programação. Deus te abençoe. Fique conosco. Vamos juntos. Uma nova dimensão está na tua casa. Muito bom dia na paz de Cristo Jesus. Hoje eu quero iniciar dizendo para você que a alegria do Senhor é a nossa força. O nosso pastor sempre fala isso para nós e nós acreditamos nisso piamente porque realmente Ele é a nossa alegria e nos dá força para viver. Eu digo isso porque estar em Jesus e ser feliz é uma das maiores bênçãos que alguém pode experimentar. Não significa que nunca nós vamos enfrentar problemas, tristezas, dificuldades, não. No entanto, nossa felicidade não depende de circunstâncias externas, mas da presença constante de Jesus aqui dentro dos nossos corações, nas nossas vidas. É Ele que nos capacita a encontrar alegria, mesmo em meio às tribulações, e Ele nos dá o conforto, nos dá o seu consolo, o seu colo amigo, aquilo que nós precisamos. Estar em Jesus é ser feliz, é encontrar descanso, segurança e alegria em sua presença. E nessa manhã eu incentivo você a buscar essa intimidade com Jesus e a experimentar a alegria que só Ele pode dar. E é sobre isso que Melk Vilar e Paula Chacon cantam agora na música Morada. Continue com a gente porque eu volto já já. Nada aqui é meu.
E nós chegamos ao momento Mulher no programa Uma Nova Dimensão. Por que eu digo isso? Porque é um quadro reservado especialmente para as mulheres que nos assistem. Ele vai entrar no ar agora. E o nosso objetivo nesse quadro é ter um estreitamento melhor com as mulheres que estão nos assistindo. E hoje você vai assistir uma palavra maravilhosa que vem por aí e eu espero que você curta muito comigo. Vamos lá! Bom dia! Estamos aqui mais uma vez no quadro de Mulher para Mulher para compartilhar com você as nossas experiências, levar para você também uma palavra de renovação, de esperança e de fé. Hoje eu quero trazer uma meditação no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Essa palavra veio ao meu coração porque como nós conversamos com muitas mulheres, temos acesso a muitas mulheres, nós percebemos que aos poucos, a mulher ela vai perdendo os seus valores. Mas que valores são esses? Valores sentimentais, o valor do perdão, o valor de um abraço, o valor de um beijo, o valor de uma amizade. E com tantas coisas que nos acontecem no decorrer da nossa jornada, a gente acaba perdendo algum desses valores. E Jesus, ele sempre usou as coisas terrenas para nos ensinar as espirituais, para nos ensinar as coisas do céu. E ele toma aqui essa parábola desta mulher, que ela perde uma dracma. A Bíblia diz que ela tinha 10, mas ela perde uma. E nós sabemos que a dracma ela é uma moeda grega e não é de grande valor, aproximadamente uns 70 centavos da nossa moeda. Mas para aquela mulher, aquela moeda tinha muito valor. Mas por quê? Porque nos tempos de Jesus era costume elas receberem isso na festa de casamento. Então elas colocavam um colar na cabeça, parecido com a aliança que nós recebemos quando casamos, quando nos aliançamos a alguém que nós amamos. E ela perde essa moeda. Talvez para mim não tivesse valor nenhum, para você não tivesse valor, mas para ela tinha um grande valor sentimental. Então Jesus fala que ela fica desesperada, que para ela naquele tempo era vergonhoso faltar, eram 10 que ela tinha. Não sei se ela usava na cabeça, se ela usava como colar, não sei aonde, mas estava faltando uma. E aquilo para ela era uma vergonha. A palavra de Deus diz que ela com diligência, com esforço, com foco, com fé, ela começa a varrer a sua casa e ela começa a procurar. O que nós podemos aprender com esta palavra? Quando estava compartilhando essa palavra com uma amiga, eu me lembrei da minha infância. A minha mãe, ela foi uma criança bem sofrida em relação aos seus pais. Ela foi adotada por outra família a uns 13 anos de idade, menina ainda. A mãe ia ver, pegava, levava, aquela coisa que não tinha uma casa certa. E aquilo trouxe para ela muita dureza. Então eu me lembro que na nossa infância, a minha mãe ela nunca nos abraçava, ela não abraçava a gente. Ela era uma excelente mãe, nos ensinou a orar, fazer uma comida deliciosa, que até hoje aquele cheirinho vem na lembrança, aquele café, fazia tudo isso. Era uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, mas ela nunca nos abraçava, porque na infância ela havia perdido alguns valores. E nós fomos crescendo e nós fomos levando isso conosco. Também era difícil, a gente não gostava do contato, não gostava, até porque na igreja onde nós congregávamos, onde nós crescemos, as pessoas não tinham o hábito de abraçar e nem de beijar. E aí uma certa vez chegou um pastor, todo alegre, para dirigir a igreja, e ele tinha o hábito de abraçar, e ele puxava, ele abraçava, e a gente ficava duro ali, não queria que abraçasse, porque a gente não tinha esse hábito de ser tocado, de ser abraçado, um gesto de carinho. E eu me lembro que a minha mãe chegou em casa e ela começou a compartilhar a sua história. Olha como é importante
que como nunca é tarde para nós resgatarmos os valores perdidos. Ela havia perdido o valor de um abraço e ela começou a contar que seu pai era um homem extremamente carinhoso. Ele abraçava, ele beijava, mas depois ele acabou perdendo alguns bens e ele acabou indo se tornando um alcoólico, né? Ele acabou indo para o lado da bebida, procurando um meio de esquecer tudo aquilo que ele havia perdido. E ele começou a se distanciar da família. Então começam a aparecer as agressões, as palavras duras, e ela foi se tornando uma pessoa dura, porque teve que trabalhar muito cedo na casa onde ela ia trabalhar, onde ela tinha que ficar. As pessoas eram duras com ela, e tudo isso acabou endurecendo o coração dela. Mas aí Jesus chegou. E Jesus chegou através de uma pessoa. E eu estava comentando isso, como é importante as nossas atitudes. Muitas vezes a gente acha que não está sendo observada. Essa mulher que ela procura a dracma, provavelmente ela sentia vergonha. Era de pouco valor, mas quando ela saísse, estava faltando uma e as pessoas iam olhar para ela, porque nós estamos sendo observadas em todo o tempo. Os nossos filhos nos observam. É tão interessante que eu, como os meus filhos hoje são adultos, mas são crianças, e eu tenho uma netinha, e às vezes a gente está lá brincando e meu filho fala: mãe, não fala as coisas perto dela que ela não sabe falar ainda, mas ela reage como se ela estivesse entendendo. Então nós estamos sendo observados o tempo todo. E esse pastor, ele trouxe para nós isso, ele trouxe para nós um resgate daquele abraço, da amizade. E aí ele percebeu que a igreja ali, aquela comunidade, praticamente todos tinham dificuldade de abraçar. Então ele dizia assim para nós: terminou o culto, abrace o teu irmão. Gente, que luta que era abraçar, que guerra que era abraçar. Mas aos poucos nós fomos resgatando este amor, este abraço. Eu lembro que quando eu recebi o primeiro beijo do meu pai, eu estava adulta. E a Bíblia fala que nós devemos beijar os nossos filhos. Nós devemos beijar, nós devemos abraçar. E esse pastor trouxe para nós. E eu, conversando com essa irmã, eu disse: vamos abraçar mais. Talvez no momento eu não queira abraçar. Hoje não, a gente sai abraçando todo mundo, abraça, beija, e as crianças, adolescentes, já é outra geração, é outra geração. Mas esse é um resgate de sentimentos que nós devemos voltar a esse amor, a esse carinho. E Jesus mostra aqui através dessa parábola, essa mulher, que ela começa a procurar com foco, com fé. Ela estava determinada a encontrar aquela dracma, que não tinha muito valor nem para mim, nem para outra pessoa, mas tinha um valor sentimental para ela. E a Bíblia nos fala que ela acha, e quando ela acha essa moeda, ela chama as amigas, ela chama as vizinhas para festejar. Quero dizer para você nesta manhã que o nosso Jesus, ele é poderoso para nos fazer entender e abrir a nossa mente para que venhamos a resgatar esses valores sentimentais de família, de colocar à mesa, de almoçarmos juntos, de compartilharmos as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas emoções. E ela chama as amigas. E preste atenção numa coisa também. Ela não chama as amigas para procurar, porque é uma coisa dela, é ela que tem que resolver isso. Muitas vezes a gente pede oração, ajuda, mas na maioria das vezes somos nós que temos que nos levantar, nos posicionar, ter foco, ter fé e correr atrás de resolver estes problemas que estão dentro de nós. Ela chama as amigas, ela faz uma festa, e eu profetizo para você nesta manhã que você também vai chamar as tuas amigas e vai festejar o resgate de valores que foram perdidos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, e pense muito nesta palavra nessa manhã. Você vai ver que as coisas vão melhorar para você. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.
E vamos agora assistir a mais uma linda canção, e desta vez com Manu Paiva cantando Era a Mão de Deus. Neste mundo cheio de dificuldades e incertezas, é Jesus quem oferece uma esperança inabalável e uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Ele promete estar conosco em todos os momentos, suprir nossas necessidades e nos dar força para enfrentar, sabe o quê? As adversidades que estão por vir e as do presente também. Vamos assistir. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou
quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Escuta só essa novidade. Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo e vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre e agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração, tá bom? Deus abençoe, um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM. Agora, a mensagem pastoral vai entrar no ar. E desta vez é o pastor Luiz Vieira que vem falar com a gente sobre o tema Para um grande pecador, há um grande Salvador. Sabe por que esse tema? Porque independente de quão profundos são seus erros, suas falhas, seus pecados, existe um Redentor que oferece perdão para tudo isso. Ele oferece não só perdão, mas amor e uma nova chance de recomeçar. Esse é o meu Salvador, Jesus Cristo. Vamos assistir. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, no capítulo de número 13. Conto com a sua intercessão. Livro do Êxodo, capítulo de número 13. Na leitura, alguém vai até pensar que o texto seja um pouco enigmático, mas ele é uma excelente base para uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu quero também já, logo em seguida, apresentar aqui uma frase temática que Deus colocou no coração do nosso pastor. Êxodo 13, versículo 13, diz assim: porém tudo o que abrir a madre de uma jumenta resgatarás com o cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhes-á a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. 14. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Amém.
Vamos ficar com a primeira parte do verso 13 que diz: porém tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. Pense na imagem desses dois animais, o jumentinho e o cordeiro. E nós vamos trazer a palavra, e com certeza o Espírito de Deus vai iluminar a nossa mente para que a entendamos. Glória a Deus. Se analisarmos na cronologia bíblica o trajeto do cordeiro, nós vamos encontrar ele sendo profetizado em Gênesis 22, quando Abraão disse ao seu filho: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. Em Êxodo 12, o cordeiro serve como alimento às famílias. No capítulo 13, ele é o cordeiro resgatador no Êxodo. Em Isaías 53, nós encontramos o cordeiro sendo ferido. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, o cordeiro aparece tirando o pecado do mundo. Em Apocalipse capítulo 5, o cordeiro aparece entronizado, sendo adorado como havendo sido morto. E no capítulo 19 de Apocalipse, nós encontramos o cordeiro nos servindo com as bodas. Diga amém por isso. Mas vamos agora nos ater a Êxodo 13. Enquanto os filhos de Israel foram tirados do Egito, a Bíblia diz que Deus fala a Moisés que santificasse a ele o primogênito dos homens e dos animais. Dentre os homens e os animais, abre aspas para o texto: todo que abrir a madre, meu é, está escrito. Isso lá no Êxodo. Desde ali já havia um plano de resgate da parte de Deus para o homem. Porém, o primogênito da jumenta, isto é, o jumentinho segundo a Bíblia, ele seria resgatado com um cordeiro, ou então teria a cabeça cortada. Como base na história que dá origem a Êxodo 13, havia transportes de cargas interiores e exteriores pelos desertos naquele tempo. E o animal de sela universal do Oriente era o jumento, certo? Israel não tinha camelos em quantidade o suficiente para o trabalho naquele tempo. E os outros animais só foram domesticados pelos hebreus mais tarde. Mas era preciso então usar o jumento para as viagens costumeiras e necessárias naqueles dias. Embora fosse considerado animal de carga por ser útil ao trabalho, o jumentinho era visto como animal imundo, porque não tinha unhas fendidas. E o animal que não tem unhas fendidas é considerado imundo. Levítico capítulo 11. Mesmo que a lei surge no capítulo 20 do Êxodo, já no Gênesis capítulo 7, na história de Noé, a Bíblia fala de animais limpos e não limpos, no Gênesis, certo? Então para Deus eles já existiam. Por exemplo, Gênesis 22, quando Abraão subiu ao monte para oferecer seu filho, ele deu uma ordem aos seus servos: ficai ao pé do monte com os jumentos, porque os jumentos não podiam participar do culto, eles eram desprezíveis, inaptos e considerados imundos. E Abraão sabia disso, e ele precisava realizar um culto em uma entrega muito importante de valor a Deus, isto é, o seu filho Isaque. Então, servos, ficai ao pé do monte com os jumentos. Quem entendeu, diga amém. Amém, graças a Deus. Eles precisavam transportar, mas o número de camelos não comportava.
certo? E os jumentos eram considerados imundos. O único meio de solucionar o problema era usá-los, certo? Mas como usá-los? O imundo não podia servir em benefício do santo. A diferença, diz a Bíblia, entre o puro e o impuro, o que serve a Deus e o que não serve, certo? Então, para servir ou ser usado, só havia um meio, meus irmãos, e a saída para que o jumentinho pudesse ser usado, havia um custo a ser pago. Um animal puro, neste caso, um cordeiro, morrer em seu lugar. Todos os homens que tinham jumento para usar e não podia, tinha que arrumar um cordeiro e sacrificar no lugar do jumento, para resgatar aquele jumento para o trabalho e para torná-lo apto para o serviço. Glória a Deus. Se o cordeiro não morresse, o jumentinho não poderia ser usado e ainda perderia a cabeça. É o que está escrito. Vamos lá. O homem foi criado para a glória de Deus. Olhe para quem está do lado e diga amém por isso. Mas a transgressão do homem causou separação entre si e o Criador. E por isso o homem se torna inapto, desprezível e excluído da glória divina. Romanos 3:23, porque todos pecaram e foram destituídos, ou seja, excluídos da glória de Deus, inaptos, desprezíveis, incapazes de servir ou ser usado por Deus. Aleluia. Aí vem a frase que Deus deu ao nosso pastor: quando o cordeiro se apresenta, as barreiras caem por terra. Vou repetir, foi confirmação da palavra. Quando o cordeiro se apresenta, as barreiras caem por terra. Olhe para quem está do lado e diga em voz alta aí, vai. Quando o cordeiro se apresenta, as barreiras caem por terra. A morte era o salário da alma que pecasse. Isso acabou influenciando os homens a matar quem transgredisse. Nós encontramos em João 8, os homens da lei apontando para uma mulher e dizendo: na lei mandou Moisés. Mandou o quê? Que as tais fossem apedrejadas, certo? Porque pela lei, a alma que pecar, essa morrerá. Mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Levanta a mão e dê glória a Deus por isso. Só Deus podia livrar, isto é, por seu filho. E aí aparece João no capítulo 1, 29 do seu livro, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provérbios 24, 11: livra os que estão destinados à morte, salva os que são levados para a matança, se o puderes livrar. E quem é que pode livrar? Quem é que pode salvar aqueles que estão destinados à morte? Oh meu Pai, somente o Cordeiro de Deus, inocente, que não conheceu o pecado, ele podia e pode resgatar aquele que se encontra caído. Aleluia. Deus sempre quis que o seu povo o servisse, sempre. Tanto é que no Êxodo ele disse: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Mas e agora? O povo não conseguia servir a Deus como precisava servir. Não. Feridos pelo pecado, os homens não podiam servir por conta da ferida mortal pecaminosa que os atingira. Para servirem, o cordeiro precisava ser morto por eles. Aleluia.
figurativamente falando, as Escrituras desenharam esse fato. Diga amém. Isaías 53, ele foi ferido, ele foi desprezado, ele foi oprimido, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de pecado, melhor, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Qual sangue? O sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. No Éden, um animal foi morto para que o homem se vestisse. Em Moriá, um animal foi morto para que Isaque vivesse. Na saída do Egito, um cordeiro foi morto pelos hebreus. Nas cidades de refúgio, o homicida ficava livre quando o sacerdote era morto. Morreu o sacerdote, então aquele homicida que estava na cidade de refúgio podia voltar à sua cidade de origem. Por quê? Porque houve morte. Hoje nós estamos aqui livres, porque alguém morreu por nós. Aleluia. Êxodo 13:13. O cordeiro remiu. Quem, pastor? O jumentinho cargueiro, imprestável. Meu Deus, para capacitá-lo ao serviço de Deus. Em Efésios 1:7, o sangue do cordeiro nos remiu. Éramos cargueiros imprestáveis, desprezíveis e condenados à morte. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Levanta a mão e dê glória por isso. Aleluia. E agora o Cordeiro, escolhendo as coisas vis, as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. Aleluia. Faz com que cada crente, principalmente nessa noite, saiba que a ceia traz-nos à memória o fato de o Cordeiro ter morrido por nós. Fale para quem está do lado: o Cordeiro morreu por você. Mais uma vez, o Cordeiro morreu por você. Desculpe, eu não leve para o pejorativo, porque não é discriminação, mas a gente não passava de um jumentinho imprestável. Aleluia. Éramos imundos por conta do pecado, estávamos contaminados e atingidos pelo mal, mas o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. E alguém olha e diz: como pode pecadores se reunirem num culto e cercar uma mesa e dizerem que estão em memória, celebrando a morte do Cordeiro, e comendo o pão e tomando o cálice, memorizando o seu corpo e seu sangue? Como pode? Sim, nós estamos aqui porque Ele nos tornou dignos para esse ato. Se não fosse o sangue do Cordeiro, ninguém estaria aqui nesta noite. Depois da ceia, você precisa passar a semana inteira em festa, celebrando: eu participei em memória do corpo e do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu no meu lugar. Aleluia. É o seguinte, sabe onde isso se cumpriu além da cruz? Em Marcos 11, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando chegou o momento da entrada triunfal, aí ele fez Êxodo 13:13 se cumprir. Chama 2 de seus discípulos e diz: ide na frente, procurai numa aldeia um jumentinho que está preso, amarrado. Quando vocês encontrarem o jumentinho, vocês digam: solta esse jumentinho. Alguém vai dizer: não podemos soltar, ele tem dono. Não, agora ele terá outro dono. Mas por que você dá ordem para soltar o jumentinho? O Senhor precisa dele. Glória a Deus. Sabe onde o jumentinho estava?
fora da porta da aldeia, amarrado, preso. Uma finalidade: o cordeiro havia dado uma ordem: soltá-lo, torná-lo livre. Pegaram o jumentinho e trouxeram a Jesus. E quando o jumentinho chega até Jesus, Jesus olhou: alguém já montou nele? Ninguém. Claro, ele não havia encontrado comigo ainda. Aí Êxodo 13:13 diz: o primeiro que sair da madre da jumenta meu é, precisa ser resgatado pelo cordeiro, ou senão corta-lhe a cabeça. Ou seja, ou é salvo ou é perdido, ou vai para o céu ou vai para o inferno, ou segue o bem ou segue o mal. Não tem outra alternativa, há dois caminhos apenas. Glória a Deus. E quando o jumentinho chega, Jesus diz assim: coloca as vestes sobre ele. Jogaram o arreio no jumentinho, e eles esperando para ver o que ia acontecer. Animal de sela, ninguém consegue montar pela primeira vez e ficar em cima. A coisa mais feia do mundo é um homem pegar um burro ou um jumento para domar e montar pela primeira vez. Com Jesus é diferente. Pode chegar o cachaceiro, traficante, assaltante, pode chegar o adúltero, o ladrão, o maior pecador do mundo. Para um grande pecador há um grande Salvador. Aleluia! Quando eles colocaram as vestes do jumentinho, cumpre-se Êxodo 13:13. Jesus monta no jumentinho. Quem estava montando no jumentinho? O cordeiro. Ali se cumpria a remissão de um animal incapaz, de um animal imprestável, de um animal considerado imundo. A partir de agora pode montar, porque não é mais imundo. Olhe para quem está do lado: o cordeiro fez isso com você. Diga isso: o cordeiro fez isso com você. Pode tomar a ceia, porque o sangue do cordeiro te remiu. Levanta a mão e dê glória. Dó maior aí, Nil. Dó. Bendito seja toda a igreja que na cruz bendito seja o seu sangue. Ai, se não fosse isso, pastor Paulo, o que seria de nós se não fosse isso? O que seria dessa igreja, desse ministério, se não fosse esse sangue? Se não fosse esse sangue, o que seria coral e orquestra, se não fora esse sangue derramado para nossa remissão? Algo mais que a neve. Toda a igreja em pé. Algo mais que a neve. Vai. Mais que a neve. Oh, sim. Sim, esse sangue derramado, mais algo que a neve ser. Pois é, para um grande pecador, há um grande Salvador. Não importa quão sombria seja a sua história, Jesus está pronto para lhe receber, para lhe perdoar, para lhe transformar. Então, deixe que Ele entre em sua vida e experimenta esse poder da sua graça, a graça de Jesus. Nós estamos no finalzinho do programa e daqui a pouco o pastor Paulo Correia vai orar por você.
Antes, você assiste comigo Pedro Henrique cantando Vai Ser Tão Lindo. E eu já vou indo embora porque acabou o nosso tempo, mas eu vou ficar feliz se eu tiver a oportunidade de trazer a você uma mensagem de esperança, de fé para o seu coraçãozinho aí amanhã. Eu volto e espero nesse mesmo horário você aqui, eu e você, no programa Uma Nova Dimensão. Deus abençoe e um beijo grande. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao seu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo, eu sei, quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou.
a certeza de que você recebeu o melhor de Deus nesse teu dia, nós estamos encerrando mais um programa, uma nova dimensão. Eu tenho certeza absoluta que a bênção de Deus, através do Espírito Santo de Deus e através da glória e das profecias que já chegaram aí, você está com o coração pronto para receber uma oração de fé para a mudança da sua vida e para que você tenha hoje a certeza de que Deus agiu em você. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos e eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aí estão os nossos telespectadores. Eu sei que esse programa atinge milhares de pessoas. Ao aflito, dá-lhe a paz. Ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, entra com a tua bênção de providência de saúde. Aqueles que estão hospitalizados nos assistindo, Senhor, manda um anjo ministrador de cura onde eles estão. Aquele que está acamado em casa e nem pode se movimentar, que o anjo também chegue ali, quebrando todos os ferrolhos de ferro, arrancando todas as algemas e libertando e dando saúde. Aquele que está te aceitando como Senhor e Salvador, que se rende aos teus pés, salva, liberta, perdoa e dá vida nova para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso país, abençoa o presidente da República, abençoa o Senado, abençoa a Câmara Federal, as câmaras estaduais, municipais, abençoa toda a população, abre as portas para o país chamado Brasil, que nós amamos esta terra. Em tudo, Senhor, e sobretudo, sabemos que Tu estás com controle de todas as coisas. Abençoa as autoridades constituídas e abençoa aqueles que nos assistem e nos dá um dia de muita paz, em nome de Jesus. Amém. E agora que você recebeu esta oração de fé, uma mensagem poderosa, e eu sinto a glória de Deus aqui me movendo, eu quero desejar a você um dia de paz, um dia de muitas bênçãos, e até amanhã, se Deus disser que sim.